De forma geral, todos os equipamentos possuem uma vida útil em seu funcionamento, e se não forem regularmente inspecionados durante seu uso, podem resultar em prejuízos materiais, financeiros ou, em últimos casos, até mesmo em acidentes. Em um mercado altamente competitivo, não existe espaço para manutenções não programadas. A execução de reparo de máquinas e equipamentos somente após a quebra ocasionam no congestionamento do processo produtivo. Por isso é importante entender a necessidade de um plano de manutenção. As manutenções preventivas são definidas de acordo com a necessidade de cada equipamento, e estas, se bem aplicadas pelos manutentores, reduzem significativamente o índice de falhas, proporcionando um nível melhor na qualidade do trabalho executado. Neste sentido, a fim de se aperfeiçoar, a empresa demandante Ecovitale Soluções Ambientais decidiu que era necessário criar um plano de manutenção para o sistema de bombas hidráulicas em sua frota de caminhões que executam o processo de hidrojateamento na limpeza de fossas e tubulações. Um plano de manutenção eficaz envolve várias etapas estratégicas para garantir o desempenho ideal e a longevidade dos equipamentos, desde a coleta de informações até a implementação de tarefas. Sendo assim, expõe-se às seguintes etapas: levantamento de dados dos caminhões, identificação dos fatores críticos para funcionamento da empresa, determinação da frequência e o tipo de manutenção em cada item, e a criação de uma tabela de programação de manutenção. Funcionamento da bomba. Para fins de contextualização, uma bomba hidráulica funciona por meio da transmissão de energia hidrodinâmica por meio da energia cinética de rotação, entregue pelas palhetas movimentadas por um eixo que recebe energia mecânica. Assim, o fluido recebe esse impulso enérgico e escoa do tanque de armazenamento até a mangueira de hidrojateamento sem interrupções ou alternadamente. Pode-se succionar os dejetos pela mangueira que se destinam ao segundo compartimento do tanque. O tipo de falha e a importância de manutenção foram determinados partindo do princípio de operação dos caminhões e atividades a serem executadas. Nesse sentido, descreveu-se qual seria o enquadramento para a falha e determinou-se um parâmetro, de 1 a 5 como grau de risco de funcionamento. A seguir expõe-se cada grau. Leve, primeiro grau de risco manutenção, que visa prevenir possíveis falhas como inspeção visual de seus componentes básicos de funcionamento. Médio, segundo grau de risco manutenção ocasionada por um componente não crítico, exemplo de substituição de esguicho e ou uma mangueira da bomba. Grave, terceiro grau de risco manutenção ocasionada por falha elétrica, onde o manutencionista precisa interromper o processo por um curto espaço de tempo até a correção. Muito grave, quarto grau de risco manutenção necessária em um prazo de tempo maior para a correção e substituição de componentes mais críticos, exemplo um rotor ou até mesmo um motor elétrico. Crítico, quinto grau de risco manutenção de extrema gravidade, onde há necessidade de substituição de componentes que são de grande necessidade operacional que envolva o funcionamento e a segurança de seu operador. A partir da criação de uma tabela, as manutenções foram categorizadas em 3 grupos: manutenções preventivas, manutenções corretivas e manutenções preditivas. A seguir expõe a especificação de cada. Manutenção preventiva leva em consideração um período estipulado em que deve ser feita a troca de componentes do sistema. Tal período pode ser recomendado pelos fabricantes, e suas manutenções se dão quando a equipe de manutenção avalia as peças como comprometidas ou perdendo a funcionalidade. Manutenção corretiva ocorre após uma falha ou pane que impede o funcionamento de alguma área ou equipamento. Seu principal objetivo é fazer com que a região ou peça danificada volte a funcionar adequadamente. Manutenção corretiva programada, semelhante à preventiva, levará em consideração um período para a troca de peças e componentes, porém se baseando no período das manutenções corretivas para efetuar as trocas. Manutenção preditiva se trata da análise sistemática dos componentes para a detecção de anomalias no comportamento de peças. Portanto, pode-se concluir que esta manutenção será a avaliação detalhada de como cada parte do equipamento está operando. O plano de manutenção nos caminhões poderá contribuir para o aumento da vida útil dos componentes, a melhoria da confiabilidade operacional e a segurança no ambiente de trabalho. Nesse sentido, a implementação do plano de manutenção ajudará a minimizar o tempo de inatividade não planejado e a otimização no desempenho dos caminhões, resultando em maior eficiência de trabalho e satisfação dos clientes. No entanto,
É importante ressaltar que os planos de manutenção devem ser flexíveis e adaptáveis, portanto, será necessário executar atualizações constantes ou conforme a demanda de manutenções for ocorrendo. Isso se dá pelas necessidades de manutenção poderem evoluir ao longo do tempo com base em fatores como o uso, a idade dos equipamentos e as mudanças nas tecnologias disponíveis.